Olá, seja muito bem-vindo a mais um Camarote 21 aqui dos estúdios da DW na Alemanha. O programa de hoje tem alguns trabalhos encantadores e um bloco especial sobre moda. Confira aí. Arte na ponta do lápis de um jeito que você nunca viu. Colagens fotográficas inspiradas em clássicos da pintura. E uma última homenagem ao ícone do mundo da moda, o designer Karl Lagerfeld. Arte feita a lápis não seria novidade, mas que tal arte feita de lápis, mais especificamente com a ponta do grafite? Pois esse é o trabalho do artista russo Salavat Fedai. Esculpindo grafite, ele cria esculturas milimétricas e inacreditáveis. Normalmente ele serve apenas de ferramenta para a criação de obras de arte, mas chegou a vez do próprio lápis se tornar personagem principal da história. Esculpindo o grafite, o artista russo Salavat Fedai faz esculturas milimétricas sensacionais em pontas de lápis. As figuras geralmente têm de 2 a 5 milímetros de tamanho, um trabalho que exige 100% de concentração. Tenho que controlar a respiração, fazer cada movimento levando em conta os meus batimentos cardíacos. Sob o microscópio dá para ver como eles influenciam o movimento da lâmina. Para mim, este trabalho é como uma meditação. Fã da série Game of Thrones, o artista já fez até uma exposição com 30 miniaturas inspiradas no seriado. O trabalho dos figurinistas e cenografistas da série estimula a minha criatividade. Gosto de trabalhar com o tema porque sou muito fã da série. Desde 2014, Salavat Fedai se dedica quase integralmente ao trabalho com as esculturas em pontas de lápis. Grafite é maleável e firme ao mesmo tempo. Por isso, dá para fazer bastante coisa com ele. Meu sonho é que um dia o grafite adquira o mesmo status artístico de outros materiais, como o mármore, o bronze e a argila, por exemplo. Os lápis esculpidos de Salavat rodam o mundo. Além de comercializados pela internet, fazem parte de exposições em diversos países. O artista trabalha em Ufa, uma cidade russa com pouco mais de 1 milhão de habitantes próxima aos Montes Urais. Mas a maioria dos compradores está bem longe dali. Acho que se existisse Instagram na época de Van Gogh, ele teria ficado famoso ainda em vida. A internet é um fator decisivo. Hoje não importa mais onde você está, onde você mora. Com as mídias sociais é possível ser conhecido rapidamente no mundo todo. Salavat promove seu trabalho pelas mídias sociais, mas se tornar artista não foi algo exatamente planejado. Formado em Direito, depois de mais de 20 anos trabalhando em escritório, decidiu largar tudo para viver de arte. E vem dando certo. Cada miniatura custa cerca de 1.000 euros. Para cada uma é preciso de 8 a 12 horas de trabalho, às vezes dias. Isso quando no último momento a ponta do lápis não quebra. Salavat já fez mais de 400 esculturas em pontas de lápis. Esse mundo macro é como um universo próprio para mim. Quanto mais eu amplio a imagem, mais interessante fica a estrutura do material. Trabalhar com o microscópio é completamente diferente. É um desafio, sempre me questiono. Será que eu consigo esculpir ainda mais detalhes nesse objeto tão pequeno? Com criatividade e precisão milimétrica, Salavat Fedai cria um mundo fantástico de miniaturas em grafite. A britânica Emily Allchurch é uma admiradora incontestável dos antigos mestres, mas que sabe como ninguém unir passado
e presente. Com fotocolagens e senso crítico apurado, ela faz releituras que transportam clássicos da pintura à atualidade. Uma interpretação contemporânea da famosa Torre de Babel, de Peter Bruegel, o Velho. Fiz esta peça após o referendo do Brexit. O que eu realmente queria era mostrar o Reino Unido em sua totalidade. Este é um momento crucial na história britânica. Aqui está Manchester e Birmingham, aí Londres, o Centro Millennium em Cardiff, um pouco de arte de rua. Eu queria incluir essa obra, que é de um artista chamado Nathan Colley, e diz: aqui não haverá milagres. Para ser sincera, esta frase resumiu um pouco do que estava acontecendo na época do referendo e o significado da minha obra. Eu diria que minhas fotografias são produzidas e não tiradas. São colagens digitais muito complicadas nas quais recrio pinturas de antigos mestres de uma perspectiva contemporânea. Para cada colagem fotográfica, ela faz centenas de fotos. A estrutura da composição sempre é baseada na pintura de um antigo mestre, entre eles o italiano Giovanni Battista Piranesi, por exemplo, famoso pelas gravuras de monumentos romanos. As obras do artista do século XVIII estão guardadas na biblioteca do Museu Sir John Soane, em Londres. É sempre muito emocionante ver o original de uma obra de arte antiga. Sempre gostei do trabalho de Piranesi. Eu já conhecia essa imagem, uma de suas obras mais famosas, mas esta é a primeira vez que a vejo em carne e osso. É realmente inspirador. Gosto da dramaticidade da obra dele. Inspirada pela Via Ápia de Piranesi, ela transforma Roma em Londres. O trabalho mais recente aborda o problema habitacional da capital britânica. Eu olho para as formas arquitetônicas e busco semelhanças. Faço várias fotos e depois vejo qual se encaixa melhor na composição final. A pós-produção é a parte mais demorada do trabalho. Entre as centenas de fotos, Emily pesquisa os detalhes, trabalha cores e sombras, até que tudo se encaixe. Com base nos trabalhos artísticos originais, ela desenvolve o seu próprio trabalho camada por camada. Uma única imagem chega a ter milhares delas. Na Feira de Arte de Londres deste ano, ela apresentou a obra Ghost Towers, Torres Fantasmas. Uma Londres cheia de apartamentos de luxo vazios e, ao mesmo tempo, com muitas pessoas sem moradia. Há pessoas dormindo nas calçadas e, claro, outras pessoas que no futuro irão habitar esses grandes edifícios. É um trabalho muito interessante. Você se sente familiarizado ao reconhecer os prédios. Emily Allchurch também tem trabalhos inspirados na Ásia. No próximo projeto, ela vai explorar a Rota da Seda, seguindo os passos de Marco Polo. Uma abordagem artística que faz novas interpretações da história. O uso da imagem feminina na publicidade é um dos destaques da Agenda Cultural de Berlim. A exposição Women on View, em cartaz na Galeria Chaussée 36, reúne fotografias publicitárias e de moda dos últimos 80 anos. Entre elas, cliques de nomes como Peter Lindbergh, Helmut Newton e Ellen von Unwerth. A moda e a publicidade são um reflexo da sociedade e também definem ideais de beleza e comportamento. Uma exposição em Berlim aborda como a imagem feminina é retratada pelo mercado fashion e publicitário desde os anos 40 até os dias de hoje. Com o passar dos anos, a representação da mulher se torna cada vez mais erotizada. Sempre de olho na audiência, a linguagem publicitária dificilmente consegue se afastar de clichês e estereótipos.
A imagem feminina sempre foi utilizada para apresentar produtos, e na verdade ainda é assim. No passado, quando praticamente só as mulheres eram donas de casa, elas eram as responsáveis pela compra de produtos, tanto voltados para mulheres quanto para homens. Atualmente, a sociedade está mais sexualizada. O sexo é onipresente não só na indústria da publicidade, mas também no cinema, na música. E a ideia de beleza é associada automaticamente às mulheres. E se ideais de beleza e comportamento parecem ser uma constante na publicidade, o que muda é a forma como esses ideais são apresentados. Nos anos 90, modelos como Naomi Campbell dominavam as propagandas publicitárias e vendiam com sucesso uma ideia de sensualidade e estilo. O fotógrafo Michel Pérez trabalha no setor há muitos anos. Ele é conhecido pelas fotografias publicitárias de roupas íntimas para mulheres. What is sexy is a really fine line, between going overboard. A linha é tênue entre o que é sexy e o que passa dos limites do bom gosto. Tenho o meu próprio ponto de vista, que é o que tento retratar no meu trabalho. Não abusar da imagem feminina e sim respeitá-la. E se antigamente uma roupa bonita e uma pose sensual eram o foco da fotografia publicitária, hoje é necessário que a imagem também expresse um estilo de vida e represente a marca. A exposição em Berlim apresenta cerca de 160 fotografias e cartazes publicitários, poucos deles, no entanto, registrados por mulheres. Fotógrafas mulheres ainda são minoria no setor. Karin Sekesh é uma delas. Ela fotografa desde a década de 60 e ficou famosa pelas imagens de nu feminino. Acho que as fotógrafas mulheres têm uma abordagem diferente, porque elas se colocam no lugar das modelos e lidam com a situação de uma maneira muito mais crítica do que os homens. Nesse sentido, acho que as fotos de mulheres feitas por mulheres são diferentes. Nas últimas décadas, o corpo esteve cada vez mais exposto na publicidade. Agora, porém, a tendência parece ser outra. Para o fotógrafo Armin Morbach, o excesso de nudez provocou uma reação contrária. A nudez é necessária para voltarmos a vê-la de forma natural. Acho que precisamos retomar essa coisa da provocação. A sociedade voltou a ser extremamente pudica. Nos anos 60 ou 70 podia-se falar sobre provocação. Agora, com essas restrições de conteúdos nas mídias sociais, já nem sabemos mais como é um seio, não sabemos mais como representar a nudez. A exposição Women on View fica em cartaz até 27 de abril, em Berlim. Camarote 21 de volta com um bloco especial sobre moda. O Vale do Ruhr, na Alemanha, tem uma história marcada pela mineração. Por séculos, a região foi o principal centro carvoeiro do país. Mas com a renovação da indústria e a conscientização ambiental, a última mina foi fechada no fim de 2018. Uma transformação que o alemão Matthias Blom resolveu traduzir em moda. Quem acompanha o Camarote 21 já sabe que este ano se celebra o centenário da Bauhaus, a escola de design, arquitetura e artes que redefiniu a nossa percepção estética do século XX aos dias de hoje. Com um visual nítido e funcional, a filosofia Bauhaus se interessa pela essência, elimina qualquer excesso. Uma estética que inspira, por exemplo, a arquiteta e designer de moda Jennifer Brachmann. Moda simples, elegante e minimalista. Linhas, figuras geométricas, qualquer semelhança com a escola de design, arquitetura e artes Bauhaus não é mera coincidência. Jennifer Brachmann estudou moda e arquitetura e decidiu unir as duas paixões.
Ela transporta os princípios da Bauhaus para as peças de roupa que cria. Gosto da clareza do design, dos princípios, abordagens simples, mas que dão origem a tantos modelos diferentes. Retomar conceitos básicos para criar algo novo. Um princípio que guiava os arquitetos da Bauhaus e hoje inspira Jennifer Brachmann a combinar elementos da moda clássica de maneira diferente. Imagine que 2 módulos são colocados juntos, mas não sejam apenas 2 módulos próximos um do outro, e sim elementos que fluem de um a outro, se tornando um só elemento. E assim, a junção de uma camisa com um smoking resulta numa peça como esta. Jennifer gosta de surpreender os clientes. Esta camisa, por exemplo, à primeira vista parece que está apenas pendurada junto com um colete. As 2 peças estão conectadas, ou seja, é uma peça só. Na parte de trás dá para ver que, na verdade, é uma camisa. Ainda durante a faculdade, ela fundou a marca Brachmann e hoje a comanda junto com o marido Olaf Krantz. No começo, ela desenhava apenas moda masculina. Com o tempo, entrou também no mercado de moda feminina, sempre mantendo a ideia de funcionalidade inspirada na Bauhaus. Porque as peças femininas sempre são fofas e divertidas e as masculinas expressam mais uma coisa de poder? Já deveríamos ter superado isso. Os integrantes da Bauhaus queriam mudar o mundo. A premissa "a forma segue a função" segue atual mesmo 100 anos depois da fundação da Bauhaus. Para Jennifer Brachmann, isso significa neutralizar o mundo da moda, sempre acelerado atrás de novas tendências. O conceito contemporâneo de sustentabilidade também faz parte do design. Ou seja, fazer um produto com formas que se manterão interessantes e pertinentes por bastante tempo. Seja de pedra, concreto ou tecido, algumas formas nunca saem de moda. E para fechar este bloco especial, não poderíamos deixar de falar da mais recente e enorme perda do mundo da moda, Karl Lagerfeld. O designer alemão, que esteve mais de 30 anos à frente da Chanel, partiu deixando um legado de décadas de história da moda. Na passarela, a última coleção desenhada por Karl Lagerfeld, planejada para o inverno de 2019. O desfile da Chanel em Paris, poucas semanas após a morte de Lagerfeld, reuniu as musas do designer alemão para homenagear um dos grandes nomes da história da moda. De óculos de sol e rabo de cavalo, sua marca registrada, Karl Lagerfeld movimentou o mundo da moda por mais de 60 anos. Ele era mais do que um estilista, era um profissional cheio de talentos, um fenômeno da indústria fashion. Vivemos em uma época muito acelerada e é preciso conseguir acompanhar isso. Se você não consegue, fica para trás, faz parte. Trabalhar com moda é uma profissão que exige muito da saúde. No meu caso, 100%, porque eu trabalho em ritmo acelerado. Karl Lagerfeld nasce em 1933 em Hamburgo, na Alemanha. Filho de um rico industrial, ele se muda para Paris em 1953. Um ano depois, participa de uma competição internacional de design, apresentando um casaco de lã e vence. Daí para frente, só sucesso. Lagerfeld trabalha para as grifes parisienses mais famosas. Em 1963, se torna diretor artístico da Chloé. 20 anos depois, entra para a tradicional Chanel e moderniza a marca.
Tenho a sorte de poder trabalhar do jeito que eu quero, sem ter que pensar em dinheiro, em nada, sem problemas. O luxo de trabalhar na Chanel é que podemos fazer o que quisermos. Com desfiles que mais parecem espetáculos, Lagerfeld sempre foi destaque na Semana de Moda de Paris. Os cenários também eram projetados por ele. Também como fotógrafo, ele acaba colecionando prêmios. O trabalho por trás das câmeras se torna parte de sua carreira por mais de 30 anos. Eu sempre me interessei por fotografia, mas nunca pensei que conseguiria trabalhar com isso. Um dia me arrisquei e acabei descobrindo algo do qual eu gostava. Completando o currículo de Karl Lagerfeld, aparecem ainda o trabalho como editor e dono de uma livraria em Paris, com publicações sobre arte e design. Além disso, o multimilionário coleciona antiguidades, mas no ano 2000 resolve levar os móveis antigos a leilão. Tem um momento na vida que é preciso se despedir de algumas coisas, senão você vira um museu. Eu não queria isso. Durante o ano de 2001, Lagerfeld emagrece 42 quilos. Trabalho com moda e moda é baseada em mudança, e isso não se refere apenas às criações, mas também a você mesmo. É preciso mudar com o tempo, não ficar preso a nada. Em constante mudança também no que se refere aos modelos, ao longo da carreira, Lagerfeld teve dezenas de musos e musas. Nesta profissão você precisa ter muitas musas. As coisas mudam com tanta frequência que você não pode se comprometer demais. Depende de como cada modelo se desenvolve na carreira e, acima de tudo, estou aqui para receber inspirações de todos os lados. Com o passar dos anos, Lagerfeld se movimenta cada vez mais entre a alta costura e o varejo. Lança um ursinho de pelúcia vestido como ele e se torna o primeiro estilista da alta costura a desenhar uma coleção para a indústria fast fashion. Nos últimos anos, a musa dentre todas as musas de Lagerfeld passou a ser a gata Choupette, especialmente popular entre os consumidores mais jovens. E apesar de tão midiático, Karl Lagerfeld sempre conseguiu manter sua vida pessoal em sigilo. Focado no trabalho, o designer era um workaholic assumido. Nunca estou satisfeito e enquanto você estiver insatisfeito, consegue ir além. No minuto em que você fica satisfeito consigo mesmo, que acha que não tem o que melhorar, é melhor parar. Karl Lagerfeld faleceu no dia 19 de fevereiro de 2019, aos 85 anos. Um designer icônico que deixou sua marca na história da moda. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Para mais reportagens, você pode acessar a nossa playlist no YouTube da DW Brasil e os bastidores do programa você confere no Instagram. A gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço e até lá!